Compartilhar da mensagem do Senhor numa época tão boa, tão alegre, tão festiva, onde nós podemos comemorar uns com os outros, com os nossos irmãos queridos, como Deus tem abençoado ricamente esta igreja. 84 anos de história, 84 anos onde pessoas passaram por aqui e trouxeram as suas experiências pessoais, a sua vida cristã, e de uma certa forma você foi influenciado por essas pessoas, e certamente você lembra das pessoas que marcaram a sua vida até este momento. Então, como é gostoso nós, em épocas de aniversário, de comemoração, nós relembrarmos o passado. Certamente ali no último dia do ano, lá em dezembro, quando a gente faz aquela retrospectiva de como foi o nosso ano, né? Você assiste lá na televisão os principais acontecimentos, tanto do Brasil quanto do mundo, e aí você fica rememorando o seu passado, lembrando das épocas boas e também das circunstâncias ruins que aconteceu na sua vida. E a mensagem desta manhã, breve, ela nos lembra de uma ocasião muito importante, quando o povo de Israel, depois de 40 anos peregrinando no deserto, eles estavam agora prestes a entrar na grande terra prometida. Eles estavam com aquele gostinho na boca de até que enfim chegou esse momento tão especial, onde Deus tinha revelado as suas promessas, e nós estamos agora prestes a usufruir, prestes a entrar nesta grande e maravilhosa terra prometida, Canaã. Então Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, que é o texto que nós iremos meditar, os irmãos podem abrir Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e os seus mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Versículo 4: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você a escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Vamos orar? Pai santo, Pai querido, que privilégio temos de neste momento estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha soprar em nós o entendimento correto, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos compreender essas verdades bíblicas e que elas possam penetrar no mais íntimo do nosso ser, para que toda a glória seja dada ao Senhor. É assim que te louvamos, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, em épocas de aniversário, de momentos assim, de comemoração, nós fazemos um vislumbre daquilo que aconteceu no passado. E aqui o povo de Israel então estava prestes a entrar na grande terra prometida. E neste momento, Moisés estava relembrando
lições preciosíssimas que o povo de Deus, uma nova geração que estava crescendo, deveria entender antes de possuir essa terra. É por isso então que Moisés escreve Deuteronômio, não como uma nova lei, mas ele está relembrando a lei que o Senhor já tinha entregue ao seu povo. E quando nós olhamos aqui, eu gostaria de pensar com os irmãos em 3 pontos principais. E o primeiro deles é que a palavra de Deus é o meio pelo qual nós podemos amá-lo e relacionarmos com Ele. Um filósofo, George Santayana, disse: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Existia um propósito aqui em Moisés, mais uma vez, relembrar o povo das lições da lei, dos mandamentos de Deus, porque havia se passado uma geração, e essa nova geração não temia ao Senhor. Era uma geração que estava corrompida pelo pecado, era uma geração que estava se envolvendo com idolatria. E Moisés então, como um grande líder do povo de Deus, ele diz: olha, vamos relembrar aquilo que pode conduzir a nossa caminhada a uma caminhada próspera, a uma caminhada de vida e não a uma caminhada de morte. E o grande tema aqui deste texto é então relembrar essas lições do passado. Então é por isso que Moisés, ele começa dizendo: olha, são estes os mandamentos, os estatutos, os juízos do Senhor, o seu Deus. E Ele ordena, não é uma sugestão, não é algo que você pode escolher ou não, embora nós tenhamos em nós uma responsabilidade, se nós vamos dar ouvido ou não à voz do Senhor. Mas aqui é um mandamento, aqui não é uma sugestão, é Moisés dizendo: olha, Deus ordenou para que a gente cumprisse esses mandamentos, para que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida que de fato vai agradar o nosso Deus. E veja que ele continua: para que vocês cumprissem justamente nesta terra, que vocês estão prestes a entrar e possuir. Não vai ser fácil, entenda muito bem que você vai enfrentar dificuldades, que vocês vão ter que guerrear, mas certamente, se Deus prometeu, Ele irá cumprir, Ele irá entregar nas mãos de vocês. Mas existe um objetivo, existe aqui uma intenção. Observe aí nos versículos 1, 2, 3 e 4, existe aqui uma repetição de uma conjunção que é o para quê. Ou seja, toda a palavra do Senhor, ela tem um objetivo, ela jamais voltará vazia, mas ela vai cumprir os propósitos de Deus. E olha só quais eram esses propósitos que o povo de Deus tinha que cumprir, para que se cumprissem na terra em que vocês vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, você, os seus filhos e toda a geração, toda a sua família, possa temer ao Senhor. Meus irmãos, este momento que nós estamos aqui, é um momento sagrado, de entender a palavra do Senhor, levar para a nossa vida, e ao mesmo tempo transmitir para as outras gerações, para os nossos filhos, para os netos, para os filhos dos nossos netos. Você certamente deve lembrar, ou dos seus pais, ou de alguém da sua família que foi importante para você, que te trouxe o Evangelho, que mostrou quem é Jesus. Veja a importância de nós darmos o devido valor à palavra de Deus e entendermos que a palavra do Senhor, ela vai perpetuar as gerações, ela vai alcançar milhares de pessoas. Versículo 3: para que os seus dias sejam prolongados, para que vocês tenham vida, saúde, alegria, contentamento no Senhor. Versículo 4:
para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem. Eu e você certamente gostamos de viver bem, gostamos de passar uma semana tranquila, felizes, contentes. Ninguém gosta de viver triste, cabisbaixo, sofrendo, angustiado, mas isso é inevitável. A vida humana é assim. Em alguns momentos, o imprevisível vai bater na sua porta e vai provocar em você uma mudança, uma atitude, uma resposta. E vai depender de como a sua fé está para você responder adequadamente a essas pressões, a essas circunstâncias. Então o povo de Deus deveria entender muito bem que para possuir, para entrar na terra prometida, eles deveriam entender o valor devido à palavra do Senhor. E o que significava a lei para o povo era a maneira como Deus se revelava a este povo. Era a maneira como Deus mostrava o seu caráter, quem Ele era e o que Ele desejava para o seu próprio povo. Como que o povo de Deus entenderia o que eles deveriam fazer se eles não conhecessem, se eles não entendessem o que Deus estava dizendo? É por isso que o que nós temos em mãos é a palavra do Senhor, verdadeira, infalível, inerrante, porque vem de um Deus que é fiel, vem de um Deus que é santo, um Deus que não mente, vem de um Deus que é puro. Você tem dado o devido valor à palavra do Senhor? Em todos esses anos que você tem estado aqui na Piba, você tem de fato demonstrado o devido valor, o carinho pela palavra do Senhor? Davi, em seus salmos, por exemplo, 119, 47, ele vai dizer: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu o amo. Você declara esse amor pela palavra do Senhor? Muitas vezes a gente passa por dificuldades e a gente se vê em situações assim, que nem tem vontade de ler a palavra do Senhor. Mas quem disse que para fazer as coisas nós sempre deveríamos ter vontade? Você tem sempre vontade de lavar louça? Você tem sempre vontade de trabalhar? Você sempre tem vontade de fazer as suas obrigações? Não, mas você vai lá e faz. Da mesma forma, o alimento espiritual. Muitas vezes a gente não vai ter vontade de orar, mas é necessário para a nossa sobrevivência espiritual. E o povo entendia isso. É por isso que então o amor de Deus deve ser exclusivo, sincero e intenso. Este é o ponto número 2, o grande Shema, o versículo 4. Observe aí na sua Bíblia: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erod. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Observe essas orações que se repetem. Charles Swindoll, certa vez disse em seu livro Vivendo Provérbios: os nossos problemas começam, no entanto, quando os nossos desejos entram em conflito com os de Deus e nos recusamos a reconhecer a sua soberania, o seu direito de governar a sua criação. O povo de Israel estava enfrentando situações difíceis, idolatria. Eles estavam se relacionando com outros deuses, e por conta disso, eles estavam tendo atitudes contrárias à vontade do Senhor. É por isso então que nós vemos esse Shema: ouve, considere meu povo, considere os meus mandamentos, dê ouvidos à minha voz, para que tudo te vá bem. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor, sensibilizar os nossos ouvidos para entender e obedecer a palavra do Senhor, porque se isso não acontece, vai acontecer o que Swindoll disse: vai existir um conflito, uma guerra dentro de nós, em quem vai dominar a sala de controle, em quem vai ser o governador das nossas vidas. Ou será o nosso próprio ego, ou será esses ídolos modernos que nós fabricamos todos os dias, o orgulho, a soberba, o desejo de riquezas, a
promiscuidade sexual, enfim, vícios, hábitos escravizadores. Mas se é Deus que está cuidando de nós, se é Deus que está conduzindo a nossa vida, nós estamos dando vazão ao senhorio de Cristo Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor tem total liberdade para trabalhar na minha vida. Todos os cantos, todos os cômodos são teus. O Senhor pode fazer o que o Senhor bem entende. O amor de Deus deve ser sincero. Existia aqui uma sinceridade, portanto ame ao Senhor de todo o seu coração. Veja a intenção, o centro de tudo, o coração do ser humano. Amar a Deus de todo o coração significa amar de forma integral, todo o nosso ser, de forma completa ao Senhor. Nós devemos entender isso como uma responsabilidade, de uma forma intensa, intencional. Entender que muitas coisas podem dominar o nosso coração, mas se não for a palavra do Senhor, outra coisa será. E muitas vezes teremos consequências ruins, atitudes que vão desagradar ao nosso Senhor. Mas quando nós olhamos o nosso Deus, que nos olha com amor, que nos olha com carinho e nos dá a possibilidade de vivermos para o seu reino, nós vemos Ele dizendo: olha, se vocês não me amarem de todo o seu ser, vocês terão prejuízos na alma de vocês. Vocês enfrentarão consequências dolorosas na alma de vocês. É por isso, meus irmãos, que nós não precisamos passar por isso. Nós podemos viver bem. Lógico, com lutas, com dificuldades, mas quando nós obedecemos ao Senhor, nós podemos ter uma vida contente, uma vida em contentamento, porque Ele é o nosso bom pastor. Nós temos alimento, nós temos tudo que nós precisamos, porque Cristo é suficiente. Nada pode abalar a nossa fé, mesmo as tempestades mais difíceis. E olha, nessa madrugada, certamente você acordou ali com o vento, com o barulho do vento, a tempestade, a chuva. E quando nós confiamos e quando nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós muitas vezes nos comportamos como aquela criança pequena, que quando está aquela maior tempestade e o medo floresce em seu coração, ele logo corre para os braços dos seus pais. E pode ser que ali no meio da noite, ele vai chegar e vai dizer: eu posso dormir com vocês? Estou com medo, mamãe. Estou com medo, papai. Posso ficar aqui? E aí, lógico, os pais vão dizer: sim, só nessa noite, né, filho? E aí vai acolher, e aí ele vai dormir seguro, ele vai dormir feliz, descansando, porque ele sabe que no meio dos seus pais ele encontra segurança, ele encontra alívio. Meus irmãos, esta repreensão é para nós entendermos que uma vez que nós amamos a Deus, nós usufruímos das maravilhas do Evangelho, usufruímos da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão que se renova todos os dias. Nós nos maravilhamos com a sua paz. E o terceiro e último ponto é que a nossa missão é repassar este amor que temos a Deus às próximas gerações. É isso que Moisés está dizendo no versículo 7. Vocês as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se. E aqui os embaixadores, as mensageiras já estão pensando na musiquinha, né? Pois é, inculcar. E ontem nós tivemos aqui o primeiro congresso. Que maravilha, como foi precioso estar aqui. Como foi bonito ver essa criançada cantando, louvando, recitando versículos, declarando mais uma vez que quem é o dono de suas vidas é o Senhor. Isso não tem preço, meus irmãos. Parabéns, Thomas, e todos os líderes aí, toda a diretoria. Inculcar não é fácil, vai demandar tempo, vai demandar esforço, vai trazer você, tirar da zona de conforto, vai estimular você a refletir, a ter uma intencionalidade nas suas palavras, nas suas relações,
a ter um tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua família, a priorizar Deus, família, igreja, entender que é a sua responsabilidade promover isso no seu lar. Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Foi este salmo que nós jovens meditamos ontem. Passar para uma outra geração a palavra do Senhor é a nossa responsabilidade. O que o nosso Deus espera de nós? O que Ele requer de nós? O próprio texto de Deuteronômio 10, e aqui eu encerro. Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. E agora, Israel, o que o Senhor requer de nós, requer de vocês, não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. É isso que Deus espera de nós. À medida que nós conhecemos e nos relacionamos com esse Deus, com o Deus da Bíblia, mais o nosso coração confiará no Senhor, mais próximos estaremos deste Deus maravilhoso. Este ano acontecerá ainda muitas coisas. Pessoas vão nascer, pessoas vão morrer, pessoas ficarão doentes, pessoas serão curadas, mas certamente o que nós precisamos fazer é confiar em nosso Pai eterno, depositar a nossa esperança e caminhar fielmente, porque foi dessa forma que o povo de Deus foi caminhando com o Senhor, e é dessa forma, mais 84 anos, que Deus espera desta igreja e de tantas as outras, porque a igreja não é nossa, foi Cristo Jesus que morreu por ela, e nós podemos ser cooperadores, nós podemos ser participantes do Evangelho de Cristo Jesus, corpo vivo do Senhor, templo do Espírito Santo, pedras vivas, que nem vai dizer o apóstolo Pedro. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor está presente em nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem sustentado o pastor, os pastores daqui que passaram, os membros, os irmãos, e isso é motivo de gratidão a Deus, porque demonstra a Tua fidelidade, demonstra o Teu amor por nós, demonstra a Tua graça, a Tua misericórdia que se renovam todos os dias, que possamos amar ao Senhor de fato, tirando as nossas máscaras, tirando os nossos pecados que muitas vezes nós acariciamos no sótão do nosso coração, e que possamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que de fato, ó Deus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para mexer completamente em nossa estrutura, e que todas as nossas atitudes possam redundar em glórias ao Senhor. É assim que nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus nos abençoe.